Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 18 de julho de 2020. MPF receberá a lista de fraudadores do auxílio emergencial, diz CU parte 2. O Tribunal de Contas da União decidiu, nesta quarta-feira, enviar ao Ministério Público Federal uma lista com os beneficiários que supostamente cometeram fraudes para receber indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Os auditores identificaram pagamentos para aposentados, servidores e até mortos. Diante das graves irregularidades, o ministro relator do processo, Bruno Dantas, decidiu enviar os casos mais escandalosos ao MPF, Ministério Público Federal, para que os beneficiários sejam processados criminalmente. Há, por exemplo, aposentados da Justiça Federal e do Banco Central na lista do socorro do governo com aposentadorias de R$ 25 mil e R$ 50 mil por mês. Caberá ao MPF investigar cada situação e, eventualmente, processá-los criminalmente caso se confirme o dolo. Essa decisão se dirige apenas ao grupo de pessoas repugnantes, insensíveis e desprovidas de senso de ética, empatia e solidariedade com os que verdadeiramente dependem desses R$ 600 para comprar comida para si e para suas famílias, disse à Folha ao ministro Bruno Dantas, relator do processo. No julgamento, Dantas afirmou que a área técnica responsável Secretaria de Previdência verificou a existência de pagamentos a 17 mil pessoas que faleceram, 235 empresários com faturamento elevado, servidores, dentre outros. Os números foram obtidos após cruzamento com mais de 70 bases de dados disponíveis. O plenário acompanhou o voto do relator, que também determinou aos ministérios envolvidos, particularmente da Cidadania, que conduz ações para o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Essa proposta não foi diferente daquela dada em um outro processo envolvendo o Ministério da Defesa, que já recuperou R$ 16 milhões até meados de junho pagos indevidamente a 25 mil militares que receberam ajuda emergencial. Ainda faltam cerca de 28 mil oficiais a devolverem os recursos aos cofres públicos. Situação similar está em andamento com os casos envolvendo pessoas de alta renda, parentes de empresários ou de servidores que tiveram o nome aprovado pelo governo para ajuda. A proposta de Dantas é que escapem da devolução somente aqueles que comprovarem terem sido alvo de fraudes ou que, ao contrário, tenham como demonstrar o direito ao recurso. Segundo o relatório da área técnica, os valores pagos indevidamente podem chegar a R$ 1,3 bilhão caso não sejam interrompidos imediatamente. Durante o julgamento, 3 ministros também protestaram sobre os achados da área técnica, além do relator. A maior crise que a gente enfrenta é a crise moral e esse caso mostra bem isso, disse o ministro Augusto Acherman. O ministro Vital do Rego fez um breve apanhado de casos anteriores em que houve auditoria na distribuição de terras a políticos pelo INCRA e pagamento de seguro-defeso a empresários. Que Brasil de brasileiros que burlam é esse? Quero crer que esse tipo de Brasil é o da minoria, disse o ministro Vital do Rego. Gesiel Andrade, em seu livro Chico Xavier, A Vida nas Esferas Espirituais, esclarece sobre como se processa a justiça na espiritualidade. A justiça de Deus sempre se manifesta com misericórdia, em toda parte, mas dando a cada filho segundo as suas próprias obras. Nas múltiplas esferas da vida, cada espírito desencarnado ou encarnado tem o seu livre-arbítrio condicionado à lei de causa e efeito. Assim, experimenta naturalmente as consequências de suas boas ou más ações. Tribunais de justiça nas regiões da superfície do planeta e das suas esferas espirituais, os homens e espíritos criam tribunais, tentando copiar ou imitar a prática da justiça perfeita.
Então, estabelecem poderes temporários aos magistrados, que assumem o dever de examinar com dignidade, imparcialidade e responsabilidade as faltas cometidas e aplicar as penas e medidas regenerativas e reeducativas necessárias. Justiça nas regiões do umbral. Nenhum filho de Deus escapa da lei de causa e efeito e da justiça verdadeira, nem mesmo por estar ainda situado em baixo grau de evolução intelectual e moral. Assim, mesmo os espíritos retidos nas regiões do umbral, pelas suas condições mentais e íntimas, experimentam os efeitos das suas atitudes, condutas e ações desastrosas, decorrentes da ignorância, más tendências, paixões aviltantes, perversidade e ilusões com a violência e criminalidade. Geralmente, no umbral, muitos espíritos maus são levados perante os tribunais formados por outros espíritos tão ignorantes, perversos e vingativos como eles mesmos. Então, vêm-se perante os inimigos queixosos, que fizeram acusações e simulacros, para que lhes sejam dadas sentenças dolorosas e corrigendas agressivas, pelas más atitudes e atos criminosos que praticaram. Certos espíritos acusados de transgressão da lei do bem e prática de atos perversos ou criminosos enfrentam julgamentos em que são descritos em detalhe seus deméritos e propósitos agravantes. Então, os tribunais sentenciam esses espíritos sofredores com punições severas, mesmo sob protestos e fortes gritos de clemência. Alguns tribunais possuem equipamentos que leem com precisão as memórias dos atos desastrosos praticados pelos réus, revelando as imagens vivas das maldades e atitudes inconsequentes. Com esse descortinar claro e irrefutável das imagens nas memórias dos espíritos devedores, seus inimigos, cheios de ódio e desejo de vingança, fazem pressões irresistíveis para que os tribunais ditem sentenças punitivas muito doloridas. Então, esses espíritos condenados por cometer deslizes muito graves são levados a locais de castigos, sofrimentos e dores, existentes em certas regiões do umbral. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de julho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.